Então, pessoal, a partir de agora, nós tratamos exatamente do assunto aqui do capítulo 10, que nesse momento trataremos aí, aliás, capítulo 9, que nesse momento trataremos aí de movimentos sociais na década de 1960. Então, já começamos aqui com uma imagem sugestiva, né? São exatamente os Beatles, né? É, Esse aqui, na parte inferior, é exatamente o Paul McCartney, né? Aí temos o Ringo Starr, né? O John Lennon e o George Harrison. Era essa aí a composição dessa banda que foi de extrema relevância ali na década de 60 no mundo, com o hit que conquistou ali a cabeça e os corações das pessoas. Então, os movimentos sociais na década de 1960, eles vão ser marcados pela busca de conquistas sociais, pela rebeldia e também pela guerra. Nos Estados Unidos, ou nos Estados Unidos, você tem uma população negra discriminada, uma população negra que vai lutar para conquistar ali os seus direitos. Teremos também e veremos também mulheres se mobilizando para ter igualdade em relação aos homens, né? E os jovens dos mais variados países rebelando-se através da sua rebeldia, promovendo manifestações culturais como rock and roll e uma arte chamada arte pop. Então, serão de extrema relevância todos esses fatores. E também, o mês de maio de 1968, ele será um mês ali de grandes transformações, um mês de busca pelo estabelecimento da igualdade, o estabelecimento ali de uma nova forma de encarar o mundo. E a Guerra do Vietnã, que ela vai ser desastrosa para os Estados Unidos, um conflito que vai mobilizar milhões de pessoas pelo mundo inteiro, pedindo que a paz ela possa ser estabelecida. Então, são alguns fatores que a gente vai acabar ali por tratar nesse momento, tá? Então, a gente começa aqui com uma personagem, que é exatamente a Rosa Louise McCauley, né? A Rosa Louise McCauley, ela era uma mulher, né? Ela ficou conhecida também como Rosa Parks, era uma mulher negra que morava numa cidade chamada Montgomery, né, capital do estado do Alabama, nos Estados Unidos, e ela trabalhava como costureira. Um certo dia, no dia 1º de dezembro de 55, a Rosa tinha ali os seus 42 anos, ela entrou num ônibus. E aí ela sentou num lugar vago na frente, só que, naquela época, as leis do município elas eram claras. O local para os negros sentarem nos veículos de transporte coletivo era a parte traseira. Então, um homem branco se aproximou da Rosa Parks, exigiu que ela se levantasse do banco para que ele pudesse sentar. A Rosa resolveu resistir. Ela não aceitou. Ela queria ser tratada com respeito, como qualquer outra pessoa também gostaria. Ela se recusou a sair daquele lugar e ela desobedeceu com isso à lei. Ela foi levada para a delegacia. Lá ela foi fichada, ela foi presa e multada. Diante disso, a atitude da Rosa Parks desencadeou uma luta, um movimento nos Estados Unidos, tendo como principais articuladores os negros pedindo direitos de cidadania e igualdade social. Nesse momento, nós temos um movimento por direitos civis. E o que são esses direitos civis? São direitos básicos ali que um ser humano deve possuir. Vida, liberdade, né? Direito de ser tratado com igualdade, sem nenhum tipo de discriminação, seja qualquer que for, por cor, por gênero, por religião, orientação sexual, qualquer outro motivo. E também esses direitos, né, básicos, eles incluem os direitos civis, como a liberdade de expressar opinião, acesso a informações, né, julgamento justo, amplo direito de defesa, direitos civis que garantam
a igualdade de todos perante a lei. Então, esse movimento acabou sendo desencadeado exatamente por esta mulher aqui, já em uma foto de 1956, um ano depois do episódio, né, a Rosa Parks acabou sendo fotografada ao lado, né, próximo a um homem branco ali sentado. A discriminação racial nos Estados Unidos ela era muito intensa, né? Principalmente porque os direitos civis eles não estavam garantidos a todos os cidadãos dos Estados Unidos, principalmente nos estados do Sul, até os anos 70, 60. Então, os negros ali eles sofriam violência policial, segregação racial, né? Essa segregação racial, por exemplo, havia restaurantes, bares, transportes, praças, né? Entre outros locais que somente poderiam ser frequentados por pessoas brancas, e os negros não poderiam frequentar, eles eram proibidos de entrar. Haviam escolas para crianças brancas e escolas para crianças negras. E o direito de voto ele era negado aos negros. Então, a população negra, ela tinha os piores empregos, os filhos frequentavam escolas precárias, sofriam com a violência policial, eram acusados de crimes que muitas vezes não cometiam, né? E a discriminação racial, ela era regra nos estados do sul dos Estados Unidos. E eram desde antes da Guerra Civil até mesmo a posteridade da Guerra Civil. E nessa posteridade da Guerra Civil, o que acabou acontecendo? A escravidão foi abolida após a Guerra Civil. Contudo, os antigos donos de escravos, eles, brancos, do Sul, eles não aceitavam que os negros tivessem os mesmos direitos. E aí criaram diversas leis racistas que impediam que os negros recém-libertos tivessem acesso a direitos civis e políticos. E aí, nessa época, surgiu a Ku Klux Klan, né, que é um movimento supremacista branco que buscava ali perseguir, matar negros. E, nesse sentido, ganha ainda mais força o movimento pelos direitos civis em favor dos negros quando um pastor chamado Martin Luther King, pastor de uma igreja batista da Geórgia, ele acaba participando do movimento, né, liderando uma luta, já que ele ficou revoltado com a prisão da Rosa Parks, ele convocou os negros da cidade de Montgomery a não usar mais o ônibus. Ele promoveu um processo de boicote, né, contra as empresas de ônibus, que foram quase à falência. A partir daí, a elite branca dos Estados Unidos visualizou o Martin Luther King como um inimigo. O Martin Luther King foi preso, a casa dele foi atacada por supremacistas brancos. A Rosa Parks também sofreu com ódio dessa elite branca, ela teve que se mudar do Alabama para Detroit, uma cidade do norte dos Estados Unidos. Em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que era ilegal as empresas de ônibus discriminarem as pessoas, e a partir daí foi a primeira grande vitória dos negros pelos direitos civis. E o Martin Luther King, ele acabou utilizando a partir de 1957 uma estratégia denominada desobediência civil. Uma estratégia que foi copiada do líder indiano, Mahatma Gandhi, onde a busca era não usar a violência contra o opressor, né? Mas obedecê-lo, resistir de maneira pacífica e passiva. Apesar da repressão policial, como nós podemos ver nesta imagem, né, principalmente nos estados do Sul, a população negra começou a perder o medo. Nos estados do Norte, também, muitas pessoas brancas acabaram apoiando a luta dos negros. Em 1963, marcou o auge dos protestos. O Martin Luther King liderou um comício na cidade de Birmingham, a polícia agiu de maneira violenta, isso acabou chocando o país, né? Onde muitas vezes atacavam ali crianças, idosos, e em agosto desse mesmo ano de 1963, o Martin Luther King, ele liderou uma marcha sobre Washington, cerca de 250 mil pessoas foram até a capital do país, e ouviram um discurso intitulado Eu Tenho um Sonho.
Aqui nós temos a imagem do Martin Luther King proferindo esse discurso no dia 28 de agosto de 1963, e nos dizeres dele, do Martin Luther King, temos o seguinte: eu tenho um sonho, agora é o tempo para subir do vale das trevas, da segregação, ao caminho iluminado pelo sol da justiça. Ou seja, era o caminho de deixar a segregação de lado, era o caminho da busca por igualdade, por liberdade, né? Então, nesse sentido. E aqui, a grande figura que acabou inspirando a luta do Luther King foi exatamente o Gandhi, né? O Gandhi, ele nasceu em 1869 no interior da Índia, ele acabou se formando advogado. Ele, por um tempo, ele trabalhou na África do Sul, e aí ele ficou horrorizado com a discriminação racial que existia na África do Sul. Durante 20 anos da vida dele, ele defendeu os direitos dos negros e dos indianos que viviam na África do Sul, e, a partir daí, ele percebeu que era impossível lutar contra a discriminação inglesa pelas armas, num combate físico. E aí ele passou a utilizar uma estratégia chamada de desobediência civil, que consistia exatamente em não aceitar e não cumprir leis que fossem consideradas injustas, ofensivas, humilhantes. E em 1915 ele retorna à Índia, e aí ele passou a mobilizar a população indiana contra a dominação inglesa a partir da desobediência civil, através da luta pacífica, uma luta sem violência. Ele acreditava que a agressão física usada pelos militares ingleses somente desmoralizava, e quanto mais eles batiam nas pessoas, mais a autoridade se enfraquecia. Essa desobediência civil deu certo. Em 1928, o governo do Reino Unido criou um imposto a ser pago pelos agricultores, né? Como esses agricultores eles consideravam injusto, eles recusaram-se a pagar. Ninguém pagou o tributo. Milhares de pessoas foram presas por causa disso. Porém, não pagaram o imposto. A desobediência adotada pelo Mahatma Gandhi estabelecia boicotes dos produtos ingleses, incitava os indianos a não comprar produtos que eram fabricados pelos ingleses e nem fabricar produtos para os ingleses, e fabricar os seus produtos em casa. Essa luta saiu vitoriosa e em agosto de 1947, a Inglaterra declarou que a Índia era independente, e o Mahatma Gandhi, né, ficou com essa grande pecha de ser o libertador da Índia. Ele acabou sendo morto por um radical hindu, né, com um tiro de revólver. Continuando a questão da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela considerou que a segregação racial, ela violava a Constituição do país, inclusive no que dizia respeito às escolas, né? Já que haviam escolas para brancos e escolas para negros. As escolas deveriam ser iguais para todos, todos deveriam ser tratados de maneira igualitária, todos eram cidadãos, né? Todos tinham os mesmos direitos e deveres. E em muitos estados do sul houve resistência, né? Crianças negras continuaram somente entrando em escolas para negros, só que a lei passou a ser mais firme, e a partir daí as crianças negras, elas entravam nas escolas reservadas para as crianças brancas, mas escoltadas por soldados da Guarda Nacional. Também houve o acesso do voto, os negros passaram a ter acesso do voto, né, após muita luta, eles conquistaram esses direitos civis e políticos. Em 1964, o Martin Luther King ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e em 1968 ele acabou sendo assassinado por um homem racista. O dia da morte do Martin Luther King ele é lembrado nos Estados Unidos como um dia de liberdade, tanto é que ele é o dia de um feriado nacional. A Rosa Parks também, ela passou o resto da vida dela em Detroit, só que ela só foi reconhecida pelos feitos dela, pela ação dela, em 1996, né, que foi reconhecido o mérito dela, acabaram concedendo ali uma medalha, a Medalha Presidencial da Liberdade, e em 1999, o Congresso deu a mais alta honraria do país, que foi uma medalha de ouro
A Rosa Parks faleceu ali no ano de 2005, aos 92 anos. Aqui nós podemos já ver uma escola, né, onde há uma integração racial em Spring, né, em Oklahoma, tá? A professora, ela está distribuindo os materiais, né, a estudantes brancos e negros, tá? Então, já temos aí, a partir deste período, de 1958, essa ideia de uma escola para brancos e negros. As mulheres, na década de 60, as mulheres, partindo dos Estados Unidos, essas mulheres e os negros lutaram para conquistar os direitos civis. As mulheres também lutaram, né? Havia uma discriminação muito grande em relação à mulher, porque essa discriminação começava na família, se espraiava para o trabalho, mesmo com funções iguais às dos homens, as mulheres não tinham o salário igual, os salários eram menores, os cargos executivos e de gerência sempre eram destinados aos homens. A mulher sempre era colocada no papel do lar, da esposa, da mãe. Uma grande ativista, a Betty Friedan, ela se juntou a outras mulheres, ela acabou criando um grupo, a Organização Nacional Feminina, e o objetivo era lutar para que as mulheres tivessem os mesmos direitos dos homens. Em 1964, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu qualquer discriminação de raça ou sexo em locais de trabalho e garantiu às mulheres os direitos, né, que a sociedade masculina até então acabava por ser reservada a ela, né, e tornou crime a discriminação feminina. Outro movimento importante dessa década de 60, 50 e 60 é a contracultura. Né? A contracultura era exatamente um modo de vida que combatia o American Way of Life, combatia o individualismo, combatia o consumismo. Essa contracultura ela foi defendida por muitos artistas, por muitos escritores. Nos Estados Unidos, muitos jovens que não suportavam o autoritarismo, a opressão da sociedade, eles se tornaram adeptos da contracultura porque eles queriam viver uma sociedade onde o compromisso fosse a paz, fosse o amor, fosse o respeito, a solidariedade. E nos anos 60, na Califórnia, surgiu o movimento hippie, que pregava todas essas ideias. Muitos foram morar em comunidades ao ar livre, né, onde usavam roupas coloridas, cabelos compridos, rejeitavam o consumismo, o conservadorismo da sociedade estadunidense naquele momento. E também, nos anos 50, nós temos o rock and roll. Era uma música de cunho alegre, vibrante, uma música dançante que atraía a juventude. O rock também foi desafiador de valores sociais, né? Porque ele acabou sendo adotado pelo movimento da contracultura e passou a ser um dos maiores propagadores, vamos dizer assim, do combate a essas ideias conservadoras. E nos anos 60, nós vamos conhecer, né, diversas bandas, como Beatles, né? E aqui nós temos a figura de Elvis Presley, conhecido ali como o rei do rock. E aí temos também, a partir disso, o surgimento da arte pop, né? Essa arte pop, ou arte popular, né, os artistas usavam ali criações típicos para a cultura de massa, a cultura que atingiria o maior número de pessoas, né? Então, o cinema, o comercial, pessoas famosas vão propagar essa cultura em massa, né? Aqui temos uma das figuras aí da cultura de massa, né? A Marilyn Monroe, né? Que é um tema aí de um famoso quadro, né? Então, a arte pop ela vai estar muito vinculada à sociedade de consumo, né? E outro ponto importante que aconteceu também foi a Guerra do Vietnã. Até o início dos anos 50, o Vietnã, o Laos e o Camboja eram países, né, que estavam sob domínio francês, né, antes da guerra. Aliás, durante a guerra, domínio japonês, depois da guerra, domínio francês, né? E nesse processo, o que nós temos?
durante a Segunda Guerra Mundial, o Ho Chi Minh, que era ali um líder vietnamita, ele lutou contra os japoneses. Ao final da guerra, os vietnamitas comunistas, eles derrotaram os franceses, que dominavam a região, né, e declararam a independência do Vietnã. Contudo, o Vietnã passou a ser dividido ali em zonas, né? O Vietnã do Norte com o regime comunista e o Vietnã do Sul com regime capitalista. O Vietnã do Norte liderado pelo Ho Chi Minh, que era apoiado pela União Soviética e também pela China, e o Vietnã do Sul com um governo ditatorial, né, de regime capitalista apoiado pelos Estados Unidos. O Vietnã do Sul organizou a Frente de Libertação Nacional, a FLN. Essa frente ela acabou ali sendo liderada por comunistas e tinha grande apoio popular. O Ho Chi Minh também forneceu armas e munições. Então, no Vietnã do Sul, uma organização militar queria eliminar a ditadura implementada pelos Estados Unidos, né, e se tornar um só Vietnã. O conflito ele acabou sendo estabelecido a partir de 1964. Os Estados Unidos enviou cerca de 550 mil soldados, né, para combater a FNL, né, no Vietnã do Sul. A FNL queria que o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte se tornasse somente um Vietnã, com viés comunista. Aviões estadunidenses jogaram toneladas de bomba no Vietnã do Norte. A FNL teve apoio da população. Os soldados estadunidenses ainda tinham que lutar em locais inóspitos, locais onde não conheciam, e os vietnamitas acabaram adotando a tática de guerra, de guerrilha, né? Faziam armadilhas, ataques surpresas. Os soldados destruíam aldeias, matavam habitantes, né? Os estadunidenses bombardeavam florestas, né? Jogavam armas químicas que causavam queimaduras ali, mas nada adiantava. E as pessoas assistiam todo esse horror pela televisão. Os soldados estadunidenses que retornavam mutilados, ou corpos de mortos iam para os Estados Unidos, aí os jovens começaram a protestar, principalmente o movimento hippie, que lançou uma campanha chamada Faça Amor, Não Faça Guerra. Houve grandes manifestações em cidades. O Martin Luther King ainda chegou a participar de manifestações. Muitos jovens não obedeciam à convocação para alistamento, acabavam fugindo, acabavam se escondendo. E a maior potência militar do planeta, hoje, naquele tempo, acabava ali dividindo isso com a União Soviética, acabou sendo derrotada pelas tropas do Vietnã em 1975, pelas tropas do Vietnã do Norte, e o Vietnã do Norte entrou em Saigon, né, as tropas do Vietnã do Norte, que era a capital do Vietnã do Sul, em 1975, e no ano seguinte, 76, o país foi unificado sob o governo do Ho Chi Minh, e aí surgiu a República do Vietnã, que é um dos países que mais cresce hoje na região asiática, mas hoje o Vietnã ele tem uma abertura econômica, apesar de ainda ter o regime socialista, mas tem uma abertura econômica, e o maior parceiro comercial hoje do Vietnã é os Estados Unidos. Também tivemos o período de maio de 68. Maio de 68 foi o auge dos protestos contra o autoritarismo. Tivemos protestos como a grande rebelião da Tchecoslováquia, né, que nós vimos na aula passada, contra a dominação soviética. No México, protestos estudantis que fez com que o governo agisse com força, rigor, matando milhares de pessoas. No Brasil, ocorreu a passeata dos 100 mil contra a ditadura militar. Diversas universidades dos Estados Unidos, os estudantes exigiam o fim da Guerra do Vietnã. Também em Paris, a capital da França, eclodiu uma grande rebelião, né, no mês de maio. Os estudantes ocuparam a Universidade de Nanterre e a seguir tomaram todo o bairro universitário, né? E outras universidades acabaram aderindo também a essas manifestações. Trabalhadores se juntaram aos estudantes, convocaram greve geral, fizeram diversas barricadas em Paris, né, nas ruas. A polícia não tinha como controlar essa rebelião. Diante disso, o presidente Charles de Gaulle convocou eleições, né, que grande parte da sociedade
estava assustada com as manifestações. Acabou ocorrendo a vitória do partido do De Gaulle, que acionou a polícia. Houve grande repressão policial a esse movimento rebelde, chegando ao fim em 1968, mas o maio de 1968 ele foi o auge, né, do movimento da contracultura, né, aquele movimento contra a sociedade de consumo, contra o autoritarismo, contra o conservadorismo, né. Depois desse episódio, as revoltas estudantis, elas recuaram, né, e aí você tem integrantes dos Beatles, por exemplo, como John Lennon, que também acabaram aderindo àquele movimento, e no ano posterior, no ano de 1969, ele chegou até mesmo de proferir que o sonho havia acabado, certo? Então, essa é exatamente a nossa aula sobre o capítulo de número 9, que são esses movimentos sociais da década de 1960 no mundo.